Bom dia, bom dia, bom dia, meus amados seres humanos. Estamos nós aqui de novo para a nossa live de número 6, Caminhos da Sabedoria. A gente vem ao longo dessa semana aprendendo muito sobre a sabedoria, sobre a importância de aplicar. Bem-vinda, Beth! De aplicar a sabedoria que a gente vai aprendendo aqui diariamente na nossa vida. Bem-vindo, Alan! Alan, já manda lá no grupo pra galera a live, né? Pra ver se fica mais fácil deles virem. Então a gente vem aprendendo diariamente aqui sobre a sabedoria, sobre a importância da gente usar a sabedoria para ter mais discernimento na vida da gente, para fazer as melhores escolhas e para que a gente aprenda a enxergar os nossos pequenos percalços e corrigir essa rota com muita determinação, com muito discernimento, naquela rotina diária de todo dia correr ali atrás pra gente fazer isso, né? E não diferente disso, hoje a gente vai continuar com a live de número 6, que é Provérbio. Que vai ser um capítulo, porrada na cara mesmo, que vai mexer com a gente de um jeito às vezes desconfortável. A gente vai se sentir ali um pouco desconfortável, mas na verdade é para fazer o básico bem feito do jeito que a vida tem que ser feita, né? Então a gente vai pegar agora aquela setinha lá do canto inferior, a gente vai mandar para todo mundo que a gente puder, para todo mundo que tiver ali, né, no nosso direct mais próximo. Então manda aí para quem vocês puderem mandar, chama o pessoal aí para nossa live diária. A gente vem aprendendo bastante, eu venho aprendendo muito aqui com vocês. Tem sido muito bom para mim também estar aqui com vocês, tá? Treinando, né? A minha rotina, treinando a minha frequência. Então, tem sido realmente uma delícia estar aqui. Então, eu acho que não tem sido bom só para vocês, tem sido bom para mim também. E acho que foi todo mundo, né? Acho que eu já chamei a maioria do pessoal aqui que eu queria chamar. Então, quem tá aqui a gente vai chamando. Quem vocês encontrarem aí no direct de vocês, vocês também chamam. Pra gente seguir aqui. Bem-vinda, Michele. Pra gente seguir aqui pra nossa live. E a gente vai continuar naquela frequência de que admitir um erro, de que ver que a gente errou, a gente não vai se culpar. Bem-vindo, Maurício. A gente não vai se culpar, a gente vai começar a enxergar isso com mais consciência, porque como eu falei, não é a gente vindo aqui lendo um capítulo, ou toda a Bíblia, ou todo Provérbios, ou todo um livro de ensinamento, ou uma palestra que a gente vai no dia seguinte, como no estalar de dedo, bem-vinda, Josi, começar a agir diferente, fazer a nossa vida diferente. São escolhas diárias, são trilhas de caminhos neurais que a gente vai fazer, né? Então hoje está na moda esse nome neuroplasticidade, porque quem for um pouquinho mais velho, bem-vinda, Andréia, assim como eu sou, vai lembrar que antigamente a gente ouvia dizer que os neurônios morriam e que a gente não tinha mais solução. Graças a Deus, a ciência tem nos mostrado que isso não é real, que a gente existe uma coisa chamada neuroplasticidade, que a neuroplasticidade, ela além de formar novos neurônios, ela ensina aqueles neurônios rebeldes, assim como os meus amados seres humanos rebeldes, a funcionarem de uma forma melhor. Então a gente vai ali diariamente treinando, criando, como eu sempre falo aqui, uma nova trilha neural. O que é trilha neural? Trilha neural é uma forma que o cérebro encontra de fazer um caminho, como se ele fosse desbravar um pequeno caminho. Vamos supor que ele vai atravessar ali uma mata, né? Bem-vindo, Paulo. E aí você vai ali com aquele negócio ali, cortando a mata para fazer um caminho. Não é isso? O cérebro faz exatamente a mesma coisa. Ele aprende uma coisa e ele cria uma trilha neural. Ele conecta os neurônios para que da próxima vez que você passe por algo semelhante, ele já vai ali naquele ali que ele já sabe fazer e ele responde mais rápido, porque ele gosta de economizar energia. O grande problema é que nem sempre a trilha neural que ele desenha é o legal para você. Então o que a gente vem aqui fazendo diariamente é a gente tentar desbravar um novo caminho, uma nova trilha neural, fazendo uma neuroplasticidade nos nossos neurônios para que a gente mude o nosso comportamento do jeito que a gente quer, porque a gente é adulto e a gente escolhe,
né? Então é isso que a gente vem fazendo aqui, tirando essa culpa de cima da gente e trazendo isso para uma consciência. Então a gente não vai mais chamar de culpa, esse vai ser o nosso código. O que a gente vai sentir é uma consciência aflorada, combinado? Então acabou essa culpa, a gente não tem culpa de nada. Quem tem culpa foi a forma como a nossa trilha neural foi desenhada, que não diz diretamente a gente, diz ao nosso ambiente, diz aos nossos antepassados, diz a forma como a gente foi criada. E é isso que a gente vai fazer aqui. O pessoal fala que eu só tinha 2 neurônios, o Tico e o Teco. Alan, olha a importância dessa sua frase. O pessoal fala que eu só tinha 2 neurônios, o Tico e o Teco. Isso aí, meu amor, ficou dentro da sua cabeça. Sabe aquela frase que você falou hoje no grupo? Eu sempre esqueço alguma coisa? É sobre isso daí. É essa trilha neural de que você só tem 2 neurônios e que você tem o Tico e Teco que a gente vai destruir, que a gente vai enterrar e que a gente vai acabar com ela. Isso não existe. Ninguém tem só 2 neurônios. Nem o louco, o débil mental tem só 2 neurônios. Entendeu? Bem-vinda, Viviane. Bem-vinda, Carolzinha. Bom dia, meu amor. Então, é esse tipo de trilha neural que fizeram no seu cérebro de achar que você só tinha 2 neurônios e falaram isso numa época que você não tinha sabedoria, discernimento e nem comportamento para saber que isso não era verdade e nem me conhecia, entendeu? Que a gente tem que mudar isso agora, trazer isso para consciência e não apontar o dedo e falar você tá errado. Quem é que tem o direito no mundo de apontar o dedo pra você e falar que você tá errado? Todo mundo erra. Todo mundo erra. Então, só o cara lá de cima, que quando a gente chegar lá em cima, frente a frente com ele, ou ali nos nossos momentos de intimidade, que é isso que a gente tá criando, vai dizer pra gente se a gente tá certo ou errado. Ninguém mais vai ter essa capacidade. Fiquem tranquilos, paz no coração. Respira. Nós vamos enxergar os nossos erros e as nossas culpas de uma forma diferente, trazendo ele para nossa consciência, criando ali um novo mecanismo de formar uma nova trilha neural, para que a gente pegue esses nossos erros, essas nossas falhas, e a gente com consciência, com sabedoria, a gente vai mudando isso. Bem-vinda, Patrícia, bom dia. Tá? E a gente vai mudando isso bem devagarzinho. A gente vai aprender o quê? A reconhecer. A importância aqui não é errei, não errei. Dane-se. Errar, você vai errar. Eu vou errar. E todo mundo que tá aqui na live vai errar. E todo mundo que tá ali no mundo vai errar. Isso aí é normal. O que você vai ter de diferente das pessoas que erram... Bem-vinda, Meire. Bem-vinda, Fábio. Bem-vindo, Fábio. Desculpa. Então, o que você vai aprender é a reconhecer esse padrão interno de falha que você tem. Deus abençoe você também, meu amor. Reconhecer esse padrão de falha que você tem, que a gente não era acostumado a ver e que ele levava a gente a dores, a sofrimentos, a erros constantes. E a gente vai começar com a sabedoria e com o discernimento e com o conhecimento a diminuir esse padrão, a mudar esse padrão. A gente vai formar uma nova trilha neural. E essa trilha neural é, aconteceu alguma coisa, eu paro, eu reflito, eu trago para a consciência e eu escolho a forma como eu vou agir. Ai, mas doutora, aqui ontem aconteceu isso, você vai errar. Você vai errar. Você vai errar muito ainda. Muito. O importante aqui não é a gente botar o dedo na ferida e falar que você errou. Combinado? Você vai errar. E você não vai se sentir culpado porque você errou. A não ser que você faça com culpa. Não, eu vou errar, eu vou fazer isso. Aí é contigo, é você com você mesmo. Aí você se vira. Mas dentro aqui do nosso combinado, você não vai errar. Se aconteceu alguma coisa que não tá certo, você vai trazer para sua consciência e você vai analisar. E isso é muito legal pra gente fazer na hora que a gente vai dormir, né? Então, quando a gente deita, a gente passa, ou então, quando você acorda. Mas o ideal é você já dormir, já resolver. Coloca o sorriso no rosto, já dorme alegre, já dorme feliz e já dorme agradecendo. Porque apesar de você ter errado, você trouxe pra consciência e você refez aquilo ali e foi modificando um pouco, foi alterando essa forma de você pensar
para que aos poucos, ao longo do tempo, você consiga cada vez mais, porque é um aprendizado diário, mudar um pouco essa sua trilha neural. Sou muito grata por ter te conhecido sem querer na live do Dr. Renato e de lá para cá adquiri muito conhecimento a cada dia. Ai, que bom, Alan, você veio lá da live do Renato. Você sabe que traz uma novidade aqui de primeira mão para vocês. Eu vou estar lançando meu livro agora em março. Inicialmente vai ser aqui no Rio de Janeiro o lançamento, mas depois eu pretendo, principalmente se eu for convidada, a fazer em outros lugares. Então, se vocês tiverem um grupo grande de amigos, uma livraria grande na sua cidade, e vocês quiserem que eu apareça para fazer o meu lançamento, vocês vão me convidar e eu vou tentar organizar na minha agenda para também alcançar esse lugar onde você tá bom? Então, eu vou lançar o meu livro e o Dr. Renato é quem escreve o prefácio do meu livro. Como que eu tô? Claro que eu tenho que agradecer, né? Agradecer a Deus por ter colocado o Renato na minha vida, por eu ter conseguido me aproximar dele, por eu ter conseguido chegar mais perto e por ele ter aceitado, né? Escrever um capítulo do meu livro. Capítulo não, ele vai escrever o prefácio, tá? Então, hoje aqui em Provérbios 6, a gente vai trabalhar de novo essas áreas, a gente vai trabalhar a área do impulso, a gente vai trabalhar a área da preguiça, que nada mais é do que a procrastinação, as armadilhas silenciosas que o nosso cérebro faz pra gente. As armadilhas silenciosas que o nosso cérebro traz pra gente. E a proposta aqui é simples. A gente vai continuar naquela coisa de trazer a mente à lucidez, aprender com esses erros, para que cada vez, ao longo desse período, que por um acaso você fosse errar e você trouxe ali na hora uma consciência, a sabedoria e agiu de uma forma diferente, como que a gente vai fazer? Reforçar, igual criança. A gente reforça o padrão de comportamento positivo e pune o padrão de comportamento negativo. É assim que a criança aprende, né? Então, se toda vez que ela fizer uma coisa muito legal, você aplaudir, você elogiar, meu filho, você é lindo, você é capaz, e não que você tenha o tico e teco, e toda vez que ele errar, você chamar ele, não brigar, mas você chamar ele à consciência desde pequenininho do que ele fez, de por que ele errou, o que ele pode fazer diferente, é assim que você vai criando desde pequeno na cabeça do seu filho uma trilha neural que dá a ele uma boa autoestima. Porque tudo vai estar ligado à autoestima. E como é que você forma uma boa autoestima? Conjunto de feedback positivo. Então, o que faz eu vir aqui com sorriso e feliz e achando que eu estou entregando para vocês um bom trabalho são frases como a do Alan, são declarações como tem lá no meu Instagram dizendo que o que eu falei mudou a vida. E você sabe qual é o segredo que eu tenho para falar para vocês? Você também pode mudar a vida de alguém. Porque eu nunca achei que eu era capaz. E hoje eu tô aqui, né? Bati 20 mil almas aqui comigo. E pretendo alcançar muito mais gente. E você pode começar pequeno assim como eu comecei. Ajuda alguém que está do teu lado. Ajuda alguém que trabalha com você. Minha filha escuta o rei Roberto Carlos cantando Lady Laura e diz que ele é cantor igual que ela é cantora. Então, e aí você vai dizer, meu filho, isso é muito bom. E aí, o que você vai fazer por ele? Você vai tentar ensinar, você vai botar ele numa escolinha de música, você vai proporcionar a ele coisas que possam fazer ele melhorar naquilo dali, né? Então, é assim que a gente vai criando essa consciência na criança, tá bom? Então, combinados? A gente vai trazer as nossas falhas à lucidez, mesmo depois delas acontecerem. Nós não vamos nos culpar, nós vamos nos perdoar e nós vamos ensinar ao nosso cérebro uma nova forma de reagir àquilo, mesmo que posteriormente. E aí a gente vai refletir, a gente não vai se culpar, a gente vai se perdoar e a gente vai buscar agir de uma forma diferente. É isso que a gente vem fazendo aqui e é isso que a gente vai continuar fazendo. Então vamos começar aqui, porque senão dá 9 horas e a gente não acabou. Então hoje, olha o título do provérbio de hoje, ó. Advertências contra a insensatez. Somos seres insensatos, somos seres errantes, somos seres imperfeitos e isso precisa estar, bem-vinda Kátia, dentro da cabecinha de vocês. Bem-vinda Vanessa, quanto tempo querida, tudo bom? Me leva para pedalar.
Então, nós somos seres errantes, somos seres imperfeitos, somos seres em constante evolução e graças à ciência nós aprendemos que nós podemos fazer a neuroplasticidade, criar novas trilhas neurais e aos poucos consertar essa nossa forma errante de viver, ok? É sério, tô doida pra voltar e procrastino. Mas se eu pedalasse eu não ia poder estar aqui com vocês agora, né? Já penso logo nisso, tá? Então vamos lá. Meu filho. Quando a gente começa, quando a gente vê aqui, né, o pai falando pro Salomão, e o Salomão escrevendo aqui a forma como ele ouviu, e ele diz, meu filho, a gente sente o quanto que Deus quer estar próximo da gente. O quanto que Deus quer te mostrar que Ele é o seu verdadeiro pai, o seu verdadeiro condutor. Então Ele fala o tempo todo, me escuta, abre o ouvido, olha o que eu estou falando, presta atenção, guarda no coração meu mandamento. Ele vai o tempo todo o quê? Te alertando, né? Para quem tá novo aí na live, vê minha árvore de Natal. Ontem eu recebi vários comentários, árvore de Natal. Sim, árvore de Natal. Viajei de janeiro inteiro, quando eu cheguei para desmontar, eu guardo essas coisas porque são muitas coisas. Eu guardo na casa da minha irmã, que ela tem um sótão lá na casa dela e ela está em obra. Não tem espaço para minha árvore de Natal. Então não sei o que eu vou fazer com ela. Quem quiser alugar um espaço de casa para deixar 20 caixas gigantes. Ó, vou mostrar para vocês aqui, ó. Tô começando a fechar minhas caixas. Mas sim, a gente vai ficar com a árvore de Natal aí mais uns diazinhos até que eu resolva para onde que eu vou levar. Desmontei a minha ontem. Tá vendo? Não sou só eu. E você ainda deve ter um lugar para guardar, eu nem tenho, né? Você deve ter lá uma loja de aquário enorme, né? Com um pedaço lá para você guardar a tua. Acho que eu vou levar para São Paulo. O pior, não cabe nem um carro só, tá? Minhas coisas eu tenho que fazer 2 viagens. Mas é isso, vamos trabalhar. Meu filho, se você serviu de fiador do seu próximo e se com um aperto de mãos empenhou-se por um estranho e caiu na armadilha das palavras que você mesmo disse, está prisioneiro do que você falou. Caceta, hein? Você se torna prisioneiro de tudo aquilo que você fala. Então, cuidado com o que você fala. Ai, meu Deus do céu, como eu já falei besteira. Como essa boca impossível já errou. Ariana, tempestiva. Que falou, outro falou lá no coisa pra mim, então eu vou botar a culpa no meu signo. É sobre isso. Olha aqui. O pai aqui alerta sobre você ser fiador. E você ser fiador aqui não é só você ser fiador de um imóvel, o fiador de um empréstimo de alguém, que isso aí por si só já é loucura. É você ser, inclusive, fiador do erro do próximo. Já parou pra pensar nisso? Já parou pra pensar nisso? Olha que loucura, você pode ser fiador do erro do próximo, conivente. Então alguém erra com você e o que você faz? Você erra igual, você acompanha no erro. Então é muito importante que a gente pare para pensar nisso daqui, ó, porque senão a gente se torna prisioneiro do que falou. Então, meu filho, uma vez que você caiu nas mãos do seu próximo, tem uma solução. Ó, precisa cuidar do que você fala. É muito importante isso. E se falar e foi errado, Fábio, ok, tá bom? Ok, você é um ser humano e você erra. É normal. O que você precisa fazer? Errei. Olha aqui, ó. Vai, humilhe-se. Insista. Incomode o seu próximo. Caceta, hein? Papá! Eu errei. Vai lá, pede desculpa. Por que não? Falei demais, desculpa por aquilo que eu disse. É você assumir o peso que é seu. Porque quando você assume um peso que é seu, tá legal. Agora, se você assume um peso que não é seu, se você é fiador da dor do outro, se você é fiador do erro do outro, se você é fiador da vida do outro, o que acontece? Você vai desregulando o seu emocional, muitas das vezes até o seu financeiro, né? Se você é um fiador real. Então, você é fiador de relações ruins. Você tá vendo que a tua amiga, que o teu amigo tá entrando numa roubada. O que você vai dizer? Ah, vai lá, ele é gato. Ah, vai lá, porra, ela é gostosa. Não, você vai mostrar, cara, olha só, beleza, eu sei, entendi, ele é
Mas você não tá achando que esse comportamento vai perder amigo? Vai, já perdi vários amigos assim, tá? Com a minha sinceridade. Já perdi vários amigos. Agora, sabe uma coisa legal que eu vou te dizer? Sem exceção, todas essas pessoas que ficaram chateadas comigo quando eu disse coisas que elas não deveriam ouvir, voltaram depois e me agradeceram. Louco, né? Claro, as pessoas que valiam a pena, né? As outras você nem escuta. As outras você nem escuta, você nem dá confiança. Entendeu? Porque quando você tá ali do lado, né? E você assume essa falha, você é fiador do erro do outro, você vai pagar junto com ele. E no final ele deve falar assim: aumenta, deve ser o teu... Geraldo, deve ser o seu microfonezinho. Aumenta aqui do lado do telefone aqui, ó. Normalmente tem a setinha pra botar pra cima e pra baixo, pra você poder ouvir, tá? Então é importante que você avalie essa questão, né? Porque isso vai acontecer com muita gente. Você acaba sendo fiador emocional da dor do outro. E isso vai trazer o que pra você? Peso. Culpa. Entendeu? Então, quando você se nega a ser esse fiador, você não está sendo egoísta. Às vezes a gente faz isso por aquilo que eu falei ontem, pertencimento. A gente erra por pertencimento. Por que 6 meninos espancaram um cachorro? Será que os 6 meninos são maus? Pode até ser, tá? Não tô aqui julgando. Pode ser que os 6 sejam maus. Mas talvez tenha sido um ali que tinha uma consciência de que não devia fazer. Mas se ele ali fosse o chato, o careta de proibir, ele não ia pertencer àquele grupo. Então, às vezes, acontece isso com a gente. A gente está dentro de um grupo, por isso que a gente tem que escolher muito o ambiente que a gente anda e quem a gente acompanha, porque às vezes a gente acaba errando só para pertencer àquilo dali. Porque esse amor que você entrega sem limites ao seu amigo, ao seu patrão, à sua empresa, vira uma dívida emocional. E você pode não só cobrar a ele isso que você deu a ele, como você pode cobrar a você por ter entregue a ele. E lembra que essas emoções que a gente tem aflorada, a depressão, a ansiedade, elas não são um fruto... Bem-vindo, Robertinho, esse é o cara que vai me levar pra pedalar, ó. Esse aí é o verdadeiro cara que vai me levar pra pedalar, entendeu? Esse aí é o cara, esse eu tenho certeza. Ele vai até me empurrar se eu precisar, né, Robertinho? Fala pra mim. Bem-vinda, Morgana. Prazer ter você aqui de novo. Então... a gente aprendeu, meu filho. Então, meu filho, uma vez que você caiu nas mãos do seu próximo, vá e humilhe-se, insista, incomoda o seu próximo. Não se entregue ao sono, não procure descansar. Livre-se como uma gazela se livra do caçador. E aqui, ó, quando ele fala, ó, não se entregue ao sono, não procure descansar, sabe o que é isso aqui? Procrastinação, nas palavras de hoje. Ou seja... você vai, você erra, você é fiador do próximo, você sabe que você está indo por um caminho errado e para você não mexer naquilo dali, muitas vezes por pertencimento, você procrastina dizer que você está fora, dizer que você não quer compactuar com aquilo dali. E isso daí vai causando em você o quê? Uma dor emocional. Bebi pouca água, ontem eu tô morrendo de sede hoje. Isso aí vai trazendo pra você essa culpa, vai trazendo pra você essa dor, que vai te deixando o quê? Deixa o cérebro hipervigilante. Um cérebro que entra em hipervigilância, ou seja, ai meu Deus, não quero errar, ai meu Deus, eu falei aquele negócio pra aquele cara, ai meu Deus, será que ele vai me magoar? Ai meu Deus, ele falou que eu só tenho 2 neurônios. Um cérebro hipervigilante é um cérebro que vai trazer essa carga pro corpo físico. E é daí que vem as doenças. Não só as doenças emocionais, como a ansiedade, a depressão, pequenos surtos, essa coisa toda, que também as doenças físicas reais, doenças que precisam de médico para curar. Sandra, cada dia te admiro mais, a sua voz soa alto no coração das pessoas, cuidando do corpo, da alma e do espírito. Ai, que lindo, vocês me fazem chorar. Ai, fico emocionada com isso, sabia? Sabe por quê? Porque ao longo da minha vida, assim como o Alan escutou que ele só tinha 2 neurônios, mandaram eu calar minha boca muitas vezes, porque eu só abri a boca para falar merda.
Vocês acreditam nisso? Vocês acreditam o quanto isso me transformou numa pessoa rebelde, numa pessoa que às vezes até falava mesmo só para conseguir provocar os outros? E é só quando você cai lá no fundo do poço de verdade, como muita gente aqui já caiu, né? Na depressão, numa ansiedade generalizada, num transtorno bipolar, numa mania, num surto psicótico, ou ajudando um familiar, né, Maurício? Que a gente para pensar e refletir sobre tudo isso. E é onde você busca, e é isso que vocês estão fazendo aqui, vocês estão buscando mais sabedoria com uma pessoa que já passou por tudo isso igual vocês estão passando, auxiliado por uma palavra que tem mais de 2000 anos e que continua sendo a palavra, que não mudou. Então, bem-vinda, Deia. Então, é esse autocuidado que eu tô querendo trazer para vocês trazerem a realidade, aquilo ali que vocês vivem, para que vocês consigam, com sabedoria e discernimento, ir mudando aos poucos esse comportamento. Porque você imagina se eu tivesse ficado o resto da minha vida na cabeça que eu era um carro enguiçado e que eu só abria a boca para falar besteira. Talvez eu não estivesse aqui ajudando vocês. Talvez eu não estivesse aqui todos os dias acordando para abrir a boca. Porque eu ia falar, por que eu vou abrir a boca para falar uma montoeira de besteira e todo mundo vai me odiar e eu não vou pertencer? Eu vi que pode até causar infarto se a mente não estiver boa. Depressão, angústia, com certeza. Isso é a mais pura verdade, tá? Porque você entra num estado de hipervigilância, de estresse tão grande, tão grande, tão grande. E lembra que eu falei que o coração também tem neurônio? O coração tem neurônio? Então você acaba que você entra nesse estado de hipervigilância, é verdade sim. Que o coração não aguenta. Ele fica ali naquela ansiedade. Pensa quando você está ansioso, quanto o coração bate rápido. Não é? O que é uma crise de pânico, gente? Crise de pânico só vai matar alguém se a pessoa tiver problema cardíaco. O jovem não vai morrer de crise de pânico. A gente não tem relato disso. Por quê? Porque a crise de pânico nada mais é do que um coração, um corpo, né? Toda uma rede neural respondendo a um comportamento do cérebro. Então eu entro numa hiperansiedade, eu começo a ficar com medo de coisa que eu não sei nem o quê. Ah, mas foi porque eu... Não, são coisas acumuladas. São coisas que vão acumulando ali dentro de você, que você não resolve. São culpas que você carrega, são fiadores que você foi e você trouxe essa carga emocional para você. Então é tudo isso que você vai acumulando dia após dia, de pouquinho, desse pouquinho assim, ó, que você não resolve de noite conversando com o Senhor ali ou com você mesmo. Que isso vai se acumulando dentro de você e uma hora o corpo explode. A crise de pânico, se você olhar a crise de pânico com uma coisa estragada que você comeu, você vai entender muito bem o que acontece com a crise de pânico. Pensa numa coisa estragada, você come uma coisa estragada e aquilo começa a remoer ali dentro do teu estômago, E aí, de repente, você vai e você quer vomitar tudo aquilo ali. O que acontece quando você quer vomitar aquela comida estragada? O teu coração acelera, a sua mente pira, você não sabe mais nem o que está acontecendo ali. A respiração aumenta, você entra em taquicardia. O que é isso? Você que já teve síndrome de pânico, te soa familiar? Essa coisa de você querer botar para fora e você não sabe nem o que é? Essa respiração ofegante? Esse coração disparadamente batendo e você achar que você vai morrer, que você vai infartar? Nada mais é uma crise de pânico. Nada mais é do que o seu cérebro querendo vomitar essa montoeira de carga emocional que você vem guardando dentro dele e que ele não suporta. É como se fosse ei, filho, acorda, pelo amor de Deus, sai desse lugar. Esse lugar não te pertence. Vem aqui aprender, ó. Vem aqui todo dia aprender como se comportar melhor, como aprender a viver melhor, como a gente agir melhor, entendeu? Então isso aqui é um alerta da pressão na cabeça. Claro, o bicho lá dentro tá doido. Sua voz mudou a minha vida e a vida da minha família com os seus ensinamentos. Se reconstruiu minhas ideias sobre saúde mental. Obrigada, Maurício. Eu amo vocês também, tá? O Maurício e a esposa dele, vou contar aqui para quem não sabe, fazer uma parte rapidinho. Numa das lives que eu fazia toda terça-feira, eu vou voltar a fazer bastante live esse mês.
apareceu ele falando da esposa dele, que tinha um problema e tal, e aí ele foi falando, me perguntando, eu fui respondendo, ajudando ele ali, e daqui a pouco a esposa dele entra, começa a me seguir no meio da live, e daqui a pouco ela fala assim, ele tá falando de mim, eu sou a esposa dele, aí eles fazem uma declaração de amor na minha live. Ai, que live linda, né, Maurício? Que live é aquela, hein? Vocês lembram o número dessa live que vocês entraram? Porque elas são todas numeradas, né? Foi muito emocionante, obrigada. Vocês também mudam a minha vida todos os dias, porque vocês são a voz que apagam aquela voz que dizia que eu só falava besteira. Então, é o tipo de depoimento que vocês dão que faz com que eu veja que eu possa ajudar muita gente e que não me faça parar nunca mais. Entendeu? Então, é sobre isso. É sobre pessoas como vocês, é sobre casal como vocês, que vão aos poucos me validando, me dando um feedback positivo que aumenta a minha autoestima e que me dá cada vez mais vontade de entregar. Então, o que eu tô tentando propiciar para vocês é exatamente o que vocês também propiciam a mim. Entendeu? Então, é exatamente a mesma coisa, gente. Devolvo para vocês. Então, quem vai lá, quem comenta na minha live, quem me ajuda, quem tá sempre ali do meu lado, às vezes tem umas pessoas que falam assim, entram no grupo, né, e falam assim, bom dia, Eduarda, tudo bom? Que fala assim, tem os preferidinhos aqui do grupo, aqui no grupo tem sempre os preferidinhos. Gente, não é os preferidinhos, a questão não é ser preferidinho ou não ser preferidinho. Você imagina, ali no nosso grupo são 300 pessoas. Eu não passo o dia inteiro ali no grupo. Com quem que eu vou ter mais relação? Com quem fala mais, com quem pergunta mais, por quem se expõe mais. Por que eu falo tanto do Alan? Porque o Alan é um cara que quando eu lancei um desafio de ir lá no meu Instagram e comentar tudo que eu postasse, me dasse força para me ajudar a crescer, ele foi um que começou a fazer, ganhou lá o presente, né, Alan? E nunca mais parou, ele continua até hoje. Entendeu? Então é sobre isso. É sobre isso. O povo lá é chato, né? Tem o povo que às vezes perturba e vai embora também, né? Porque também é assim, entra, não se adapta, já sai logo. Então, vamos continuar aqui, vamos voltar pro foco, tá? Vocês me emocionam muito. Então, não se entregue ao sono, não procure descansar. Livre-se como uma gazela se livra do caçador, como a árvore do laço que a pode prender. Então, sai correndo das pessoas que são tóxicas. Sai correndo dos lugares que você já sabe que você vai errar. Se você sabe que você vai naquele lugar e naquele lugar você faz merda toda vez, não vai naquele lugar. Se é a casa da sua tia que ela te perturba até você estressar e abrir um quadro de surto, não vai na casa da sua tia. Você não tem obrigação nenhuma de ir na casa da sua tia, tá bom? Qualquer coisa fala que foi eu que disse que era pra você ir lá. A minha médica disse que eu não posso vir aqui porque você me faz mal. Pronto, acabou. Tá feio, né? Tá parecendo tanto teto, né? Mas não sei fazer diferente, tá? Tá bom. Observe a formiga, seu preguiçoso. Olha como é que o pai fala, ó. Observe a formiga preguiçoso. Adoro. Reflita nos caminhos dela e seja sábio. Ela não tem nem chefe, nem supervisor e nem governante. E ainda assim, armazena suas provisões no verão e na época da colheita junto aos seus alimentos. Hello? Hello? Até a formiga, um ser que deve ter só 2 neurônios, ela sabe que ela precisa guardar a comida no verão para ela comer no inverno. Pelo menos ela conecta, ó. Porque você que sabe o que tem que ser feito, porque você sabe que tem coisas que você precisa fazer, você não faz. E isso não é sobre ser workaholic, isso não é sobre entregar todo o teu dia para resolver. Isso é autocuidado diário. Pedacinho assim, de cada vez. Pedacinho de cada vez. Todo dia um pouquinho você vai entregar. Isso é sobre o que a gente falou lá atrás, né? Acho que na primeira live, sobre rotina. A rotina de todo dia um pouquinho. O que é procrastinação? É o cérebro defendendo a gente de alguma coisa que ele acha que vai dar errado.
Então, se ele já acha que ele vai dar errado, o que ele faz? Descansa agora. Se cansa não. Gente, quem puder pegar a setinha e já enviar para os amiguinhos aí para chamar mais gente, vamos lá, tá? Então, o que é a procrastinação? É o cérebro te paralisando com medo que você erre. Você não vai errar não, amor. Se você errar, você faz de novo no dia seguinte, de uma forma melhor. Não tem problema nenhum, tá? Acontece com você, comigo, com todo mundo que tá aqui, com todo mundo lá fora. Já falei isso, né? Então, errar a gente vai errar. O importante é que a gente traga o erro à consciência. Olha sempre isso, presta atenção. Como que a gente faz neuroplasticidade, como a gente cria novas trilhas neurais no nosso cérebro de forma que nos agrade. Errou, trouxe a consciência e eu errei. Perdão, eu errei. Desculpa. Tá tudo bem. Ah, eu não tenho coragem de ligar e pedir desculpa pra ela. Tá, não pede desculpa pra ela agora. Pede desculpa só pra você, tá? Depois a gente resolve o problema com a outra pessoa. Primeiro, pede desculpa pra você, conversa com o pai, diz que você errou. Aí vem o segundo pensamento, que a gente vai usar a sabedoria do que a gente tá aprendendo. A gente vai trazer pra consciência, vai ter o discernimento do erro e a gente vai falar, tá bom, e agora? Como eu faço isso de forma melhor? O que eu posso fazer pra fazer isso de forma melhor? É sobre ter essa rotina mínima, né? De como a gente vai fazer. Nunca me esqueço que a moça que trabalhava para minha avó falava para eu fazer isso na comida, porque eu não estava mais querendo comer a comida. Aí ela falou para eu colocar em pedaços como a formiga. Então, só que aí às vezes, talvez, você é gorda hoje, Eduardo? Só essa pergunta assim, sem querer te ofender, que pela fotinho não dá para ver. Você hoje é gorda, tem dificuldade para emagrecer? Não? Porque muitas das vezes essa coisa de ir comendo, você não aguenta mais e o adulto que cuidava da gente falava, come, botou no prato, tem que comer, come agora até o fim, não pode desperdiçar comida, abre a boca, tem que comer tudinho. Ah, a gente se conheceu na semana passada, né? Então, é essa coisa que você vai botando todo dia pra dentro, que você vai empurrando a comida pra dentro, que depois, quando a gente fica mais velho, a gente acaba comendo sem nem pensar. A gente já tem aquele hábito de saber que tem que comer até o fim, que não pode deixar a comida sobrar. Ah, verdade, a gente se conheceu, né? Olha aqui, porque assim pela foto a gente não consegue ver. A gente se encontrou no shopping, né? Aqui na fotinha tão pequenininha que eu nem consigo te ver, é verdade. Então, essa coisa que a gente aprende a fazer, que a gente tem que empurrar pra dentro, e que isso depois vai levando a gente a assumir esses comportamentos sem nem pensar. Então, quando a gente tá sob ansiedade, o que a gente faz? Come. Entope a comida pra dentro. Entendeu? Então, o que a gente vai fazer aqui é trazer essa rotina mínima, essa consciência de consertar mesmo quando a gente erra. Porque esse adiamento, essa procrastinação, essa coisa aqui que a formiga faz, ó, que o preguiçoso faz, né, que a formiga não faz, é o que vai fazer com que você adie os seus sonhos. Não negocia com seus sonhos, o sonho é seu. Corre atrás dele, né? Isso vai te gerar uma culpa, a gente falou sobre isso ontem. Essa culpa vai virar uma ansiedade. Essa ansiedade vai fazer com que você sinta medo, vai fazer com que você adie mais ainda aquilo ali que você tem que fazer, porque você tá ansioso, porque você tá com medo, porque você tá com culpa, porque você tá com medo de errar. E você vai voltar a errar da mesma forma que você sempre errou. E você vai carregar esse erro para sempre com você. Então a formiga, ela vai ensinar pra gente exatamente sobre isso. Sobre como trabalhar o pouquinho a pouquinho, porque olha o tamanho que a formiga carrega, gente, é um troço muito pequenininho, às vezes elas pequenininhas, você viu umas formigas que elas carregam até baratas, aí junta um grupinho, né, então junta ali, ó, uma familhinha para fazer aquilo junto, nada mais é do que a gente está fazendo aqui, a gente está se agrupando para escolher um caminho melhor para a vida da gente. Então, olha como a formiga ensina isso pra gente. Então, a gente está aprendendo aqui como que a gente vai usar esse antídoto, usar esse remédio, que é a sabedoria, para formar uma estrutura psíquica, um novo caminho neural, para que a gente não erre, ou para que pelo menos a gente diminua o nosso erro. É sobre disciplina.
mas é sobre uma disciplina leve. É sobre uma cobrança que você faz com você, mas que você não pode encarar como uma cobrança, porque a cobrança vai te gerar ansiedade. Não é uma punição, você não pode olhar como, eu errei, eu vou pagar por isso. Não, eu errei, eu trago a consciência, eu uso a minha sabedoria que eu estou aprendendo aqui todo dia, com discernimento, eu me perdoo e eu escolho fazer amanhã de uma forma diferente. Até quando você vai ficar deitado, ô seu preguiçoso? Levanta daí. O que você tem que fazer? Desmonta a árvore de Natal? Desmonta de pouquinho em pouquinho. Ontem eu guardei aqui as coisas que estavam em volta, né? Hoje eu vou... Não sei se eu vou... Tô com medo de mexer nessa árvore. Eu só vou desmontar ela quando eu souber pra onde vai levar. Porque aí pelo menos ela tá bonita fazendo um fundo, porque eu amo o Natal, gente. Eu sou a louca do Natal. Então a gente vai picotando, vai guardando aos poucos, vai arrumando aos poucos. Tá tudo bagunçado? Você vai conseguir dar conta de tudo? Não, não vou conseguir dar conta de tudo. Então dá conta de um pedacinho de cada vez. Arruma um pedacinho do seu cérebro de cada vez. Arruma onde você vai achar que vai dar resultado mais rápido. Arruma onde é mais fácil. Organiza o que é mais fácil, sabe por quê? Porque quando você faz o que é mais fácil, quando você pega o pedacinho mais fácil, não é porque você é preguiçoso. Você só tá buscando um feedback positivo para melhorar a sua autoestima e você fazer melhor. Porque se eu pego um pedacinho pequenininho e eu faço aquele pedacinho pequenininho hoje e dá certo, amanhã eu pego um pedacinho um pouquinho maior. Isso é igual uma maratona. Que, aliás, a vida da gente é como se fosse um... O Ironman é ultra, né? Igual o Pablo Fleitas, é um ultra Ironman. Porque, na verdade, é uma corrida de longa distância. Então, eu não posso querer correr os 42 minutos em 10 minutos. Eu vou precisar correr quilômetro a quilômetro. E como que eu faço isso? Treinando. Eu aprendo a caminhar, eu aprendo a correr 1 minuto, descanso 3, eu passo para 2 minutos, descanso 3, eu vou aumentando o tempo que eu estou correndo e diminuindo o tempo que eu estou caminhando, eu começo a correr 5 quilômetros, depois eu vou aumentando para 10. É o que a gente está fazendo diariamente. Disciplina. Disciplina é proteção. Disciplina não é punição. Disciplina não é eu aqui trazendo e apontando o erro para você. Não. É a gente trazendo a consciência e usando sabedoria para mudar aquilo dali. Isso é disciplina. Até quando você vai ficar deitado, preguiçoso? Quando se levantará do seu sono? Tirando uma soneca, cochilando um pouco, cruzando um pouco os braços para descansar, e a sua pobreza o surpreenderá como um assaltante. Olha aqui o que ele quer dizer, ó. Olha aqui o que ele quer dizer. Bem-vinda, Raquelzinha. Olha aqui o que ele quer dizer, ó. Você vai dormir, você descansa, você cruza o braço, você procrastina, mas a pobreza o surpreenderá como um assaltante. E a sua necessidade lhe sobrevirá como um homem armado. Sacou? Você procrastina, mas uma hora você vai ter que fazer. E aí quando você for fazer, você vai ter que fazer com alguém te cobrando, você vai ter que fazer com alguma penalidade, você vai ter que fazer com sofrimento emocional. Sabedoria, discernimento, escolha diária, um pouquinho de cada vez. Vai no que é mais fácil. Se parabeniza pelo que você fez de certo. O que você aprendeu transborda na vida de alguém, passa para o próximo. Ensina alguém. A melhor forma que a gente tem de aprender é ensinando. Quando a gente ensina para alguém, a gente assimila melhor o que a gente aprendeu. Então é assim que a gente faz, devagarinho. Todo dia um pouquinho, que é o que a gente está fazendo aqui, né? Eu falei nas outras lives, vou falar hoje de novo para quem não esteve aqui esse tempo todo com a gente. Eu poderia pegar isso daqui, é rapidinho, gente, é pouquinha coisa. Isso aqui eu leria passaria aqui por cima com vocês, leria rapidinho, sei lá, ia dar uma live, né? Talvez de 2 horas, porque a gente já tá cansado, ia começar a pular um monte de coisa e a gente não ia refletir como a gente está refletindo aqui. O que ia adiantar? Absolutamente nada. Porque a gente não internaliza, e se a gente não internaliza, a gente não muda. A gente precisa internalizar. A gente precisa internalizar para que a gente possa ir absorvendo e criando uma nova trilha neural, que é o que a gente está fazendo aqui. Buscando o quê? Neuroplasticidade. É isso. É isso que a gente faz aqui todo dia.
E a sua pobreza surpreenderá como um assaltante, e a sua necessidade lhe sobrevirá como um homem armado. O perverso não tem caráter. Anda de um lado para o outro dizendo coisas maldosas. Pisca o olho, arrasta os pés e faz sinais com os dedos. Tem no coração o propósito de enganar. Planeja sempre o mal e semeia discórdia. Eu fiz um vídeo, tá um pouco ali mais para trás, aliás, foi o meu vídeo que mais viralizou, né? Tá com quase 300 mil visualizações, totalmente orgânica. Bem-vinda, Elane. Tá indo embora hoje, não foi na aula, né? Tá indo trabalhar. Olá, Sandra, um abraço desde Espanha. Olha, gente, tem gente lá da Espanha assistindo a gente. Bem-vinda. Olha, já estamos virando internacional. Sabe que eu sou doida para conhecer a Espanha? Eu tenho uma pasta de salvamento aqui no meu Instagram, que tudo que tem da Espanha eu guardo, umas cidadezinhas lindas, cada lugar alucinante, umas cidadezinhas medievais. Um dia eu quero chegar na Espanha, pegar um carro e rodar por todo esse lugar. É um sonho que eu tenho, né? Então, esse homem que erra, esse homem perverso, né? Aí tava falando lá do negócio aqui quando eu li. Então, o que aconteceu? Eu fiz esse vídeo dizendo que eu amo bipolar, tá? E eu amo não só o bipolar, gente. Eu amo o que o bipolar me proporcionou. Conhecer a bipolaridade me fez estar aqui com vocês. Bem-vinda, Paty. A outra aí dos pedais. Pessoal do pedal chegando aí. Conhecer a bipolaridade me proporcionou tudo isso que eu vivo, porque a bipolaridade tirou o meu controle, tirou o meu absolutismo, eu achar que eu era toda poderosa. Entendeu? Beijo, Paty. E isso fez com que eu parasse para refletir, fez com que eu buscasse conhecimento, fez com que eu entendesse que o bipolar é um ser igualzinho a qualquer outro, que tem falhas e que precisa de quê? Socorro, remédio e mudança de estilo de vida. Sabedoria e discernimento, é isso que eles precisam para fazer escolhas melhores, todo dia, diariamente, é um processo, entendeu? Não é uma corrida de 100 metros, é uma ultramaratona, que você vai ter que fazer um pedacinho cada dia. Então isso é o que a gente precisa entender. E que quando a gente fica nesse padrão tóxico com esse homem aqui, e lá a palavra era isso, né? Que eu falava que eles não guardam mágoa. Guardar mágoa não é privilégio do bipolar. Por isso eu botei isso lá, para ser polêmico mesmo. Isso é do ser humano. Vão ter bipolares que vão guardar mágoa e vão ter bipolares que não vão guardar mágoa. Tem seres humanos que não são bipolares e vão guardar mágoa. E tem seres humanos que não vão guardar mágoas. E tem pessoas lindas, maravilhosas, fofas por fora que guardam mágoa por dentro, que vira doença. Entendeu? E na verdade, quando você tem mágoa, rancor, ódio de alguém, tudo que você está fazendo é se conectar emocionalmente com essa pessoa. Energeticamente com essa pessoa. Física quântica. E quanto mais você pensa nela, quanto mais você odeia ela, mais ela tá ali energeticamente coligada a você. Sabe quem sofre? Você. Só você. Porque é você que fica remoendo, você que guarda essa mágoa e você que faz isso virar doença. Porque muitas das vezes a pessoa que tá lá do outro lado sendo odiada, ela não tá nem aí pra você, cara. Tá tocando a vida dela, tá lendo provérbios dela, entendeu? Tá nem aí pra você, tá vivendo a vida dela maravilhosamente. Quem tá sofrendo com a mágoa, com o rancor que tá guardando é você. Até quando? Até quando você vai fazer essa escolha? Até quando você vai procrastinar cuidar de você? Cuidar do seu emocional? Cuidar das suas dores? E que se dane quem é o outro. E quando eu falo aqui em perdoar, não guardar mágoa, não é esquecer não, tá, gente? É mandar essa pessoa lá pro quinto dos infernos e nunca mais olhar na cara dela. Porque quanto mais longe ela estiver, menos a energia dela vai atingir você. Então a ideia daquele vídeo ali é você conseguir reconhecer isso. É porque é um vídeo de 1 minuto, né? É um vídeo só pra chamar gente, chamou mesmo. Vieram mais de 2.600 pessoas que começaram a me seguir através daquele vídeo. Provavelmente quem começou a me seguir são pessoas que ou são os bipolares amorosos que eu falo e que acabam perdoando todo mundo porque tem bom coração e querem melhorar isso, ou é alguém que entendeu que guarda mágoa, mas que sofre com isso e quer resolver, e quem não veio me seguir, das outras 300 mil pessoas que não começaram a me seguir, são pessoas que não estão nem aí, vão continuar naquela vida procrastinando e levando aquela vida dos infernos que eles levam. Entendeu? E tá tudo bem. Um dia volta. Ou acha uma outra pessoa que vai ajudar. Ou vai sofrer o resto da vida, vai pegar um câncer aí, vai morrer e
tá tudo bem. Lá em cima eles vê o livro da vida lá e vai resolver a vida dele. Entendeu? A tua não guarda nada, né? A tua é uma fofa, ela, ó, paz e amor. Tendo um marido que cuida de tudo pra ela, né? Então, esse homem tóxico, né? Esse homem que... São as pessoas tóxicas. Aqui não é só um homem tóxico, né? São as pessoas tóxicas. São as pessoas que vão cruzar o seu caminho pra te fazer mal. Meu, abençoa, perdoa e manda pro quinto dos infernos. Deixa que Deus cuida dele lá do outro lado. Desculpa, pai, mas, né? Tem horas que é necessário. Se love. Tem um compromisso agora. Beijo, amor. Vai estar gravada lá, tá bom? E amanhã a gente tá aqui de novo. Então, o que a gente vai precisar é olhar isso. É prestar atenção nessas microatitudes que os outros têm com a gente. Doutora, vou ter que sair, pois vou pegar a estrada para ir na perícia. Quem puder me mandar um pensamento positivo para que ocorra tudo bem, a meu favor. Alan, respira. Pensa bem o que você vai falar lá, tá? Vai dar tudo certo. Pensa sempre que vai dar tudo certo. Pensa positivo. Traz essa emoção da positividade e da prosperidade para você e vai dar tudo certo, tá bom? Você vai conseguir, vai dar tudo certo. A gente vai estar aqui orando por você, tá bom? Um beijo, boa sorte. Então, esse cara que é o cara manipulador, que é esse paciente, que é esse parente tóxico, que é esse parente que faz essa triângulo. Vou ter que sair, vou ter aula de inglês. Tem problema não, meu amor, amanhã a gente tá aqui de novo e a live fica gravada, tá bom? Vamos correr aqui, porque daqui a pouquinho também eu tenho que sair, já tem que estar, mas tá acabando, tá bom? Então, é isso que eu tô chamando a vocês, é essa presença, é vocês saberem onde vocês estão. Algumas confusões vão ocorrer, o que você tem que trazer isso é pra consciência, é pro discernimento, tá bom? Então, algumas pessoas vão te fazer muito mal e você vai precisar se afastar dessas pessoas, ok? O propósito de enganar, planeja o golpe. Agora, vamos aqui para uma coisa que é bem importante. Olha o que ele fala aqui. Há 6 coisas que o Senhor odeia e 7 coisas que ele detesta. Olhos altivos, arrogância. Você está sempre na defensiva. É você vestido do ego, cheio de amargura, cheio de coisa ruim dentro de você, passando pro próximo. É aquela pessoa que só te julga. Ou você é o julgador, né? Então, afasta de ti esse cálice. Língua mentirosa, fofoqueiro, distorce o que você tá falando, distorce a realidade. Manipula as pessoas. Isso é auto-engano. Às vezes você não tá nem mentindo pro outro, às vezes você tá mentindo pra você mesmo. Você tá se enganando. Você não tá correndo atrás do que você tem que correr. É o BBF. Básico bem feito. Escreve aí pra mim, ó, pra vocês não esquecerem. Escreve BBF. É o básico bem feito. É o básico bem feito. É o básico bem feito. Todo dia, um pouquinho, um pedacinho. Eu vou estar aqui todo dia para lembrar vocês que vocês precisam fazer o básico bem feito. Mãos que derramam sangue de inocente, assassinos. O excesso da agressividade, o excesso da violência. Às vezes você não vai nem matar alguém, mas você vai ferir de uma tal forma que talvez a pessoa guarde aquilo ali. Bem-vinda, Lilian, tudo bom? Foi o nosso encontro que te chamou a live? Às vezes você vai falar uma coisa que vai magoar tanto a pessoa. Qual a necessidade disso? E quando alguém falar pra você, eu falo sempre isso. E vou falar cada vez mais sobre isso, porque eu acredito muito nisso. Quando a gente cria um ranço com a pessoa logo de cara, quando a gente, com alguém que a gente vive ali, aquela pessoa incomoda demais a gente... Olha bem para essa pessoa. Olha com mais calma. Porque pode ser que o que mais te incomode nela é exatamente aquilo que você precisa resolver em você. O que mais te incomoda nela é exatamente aquilo que você precisa resolver em você. Usa ela como espelho, usa ela como experiência.
olha o erro dela, avalia como ela faz e pensa como você faria diferente. Cria sua trilha neural até que você haja diferente. É isso que a gente tem que aprender. Então a gente não vai ficar só agredindo e revidando na pessoa. Então o que ele odeia? Olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue de inocente, coração que traça plano perverso. Olha aqui, ó, a pessoa que guarda mágoa, guarda rancor. Olha aqui a pessoa. Bem-vinda, Van. Bem-vinda, Paula. Bem-vinda, Caroline. A gente está quase acabando, mas fica gravada, tá? Então, o coração que traça planos perversos. Então, é essa pessoa que fica ali ruminando na perversidade. É a pessoa que guarda o rancor, é a pessoa que guarda a mágoa. Gente, mágoa adoece. Rancor adoece o corpo físico. Gera doença real. Não só depressão, como ansiedade, como essas doenças da mente, mas causa doença física. Baixa a tua imunidade. Muta as células. É alimento para célula ruim. Mágoa. Vamos resolver isso. Esse é o ano 2026. Resolver essa coisa que a gente fica ruminando. Quando a gente fica ruminando, é dessa forma que o cérebro pensa. E é assim que ele forma uma nova trilha neural. E se você pode formar uma trilha neural, para que formar uma trilha neural de ruminação, de raiva, de ódio, de rancor? Por que não formar uma nova trilha de buscar sabedoria, de buscar discernimento, de procurar uma nova forma de agir? A gente pode fazer isso, a gente pode aprender a ser feliz, sabia? Eu vou gravar um vídeo sobre isso. Você pode aprender a ser feliz. É só você ensinar o seu cérebro. É só você olhar para as coisas boas da vida em vez de olhar para as coisas ruins. Bem-vinda, Luísa, bem-vinda, Thalita, bem-vinda, Márcia. É só você olhar para as coisas boas e agradecer e não ruminar nas coisas ruins. Beijo, Paty. A gente está aqui todo dia, durante 31 dias, tá? Então, é a gente ensinar o coração a ser feliz. É isso que a gente precisa. A gente tem que sair dessa ruminação doentia, da mágoa, do rancor. Sair desse lugar. Pés que se apressam para fazer o mal. Então, se eu vou me apressar, se eu vou correr, cara, corre para onde você quer ir. Corre para um lugar de glória. Corre para um lugar próspero. Corre para um lugar bom. Corre para um lugar bonito. Para que você vai correr para fazer o mal para alguém? Deixa o alguém se ferrar, porque ele vai se ferrar e não vai depender de você. Cuida do que é teu, olha pra tua vida, cuida do teu nariz. Você não tá conseguindo dar conta dos teus problemas. Você quer dar conta do problema do outro. Não é não? Ah, mas a minha mãe é meu gatilho, porque ela não me olha, porque ela não cuida de mim, porque ela quando era criança, porque ela... Meu, foda-se a tua mãe, tu já é um adulto, maior de idade. Se você tá aqui, provavelmente você tem muito mais de 20 anos. É você que vai cuidar da tua vida, ninguém vai vir te salvar, ninguém vai te tirar desse lugar. Você vai ter que sair sozinho. Sabia disso? Ninguém vai vir te buscar. Você vai precisar sair sozinho daí. Eu posso te ajudar. Eu vou estar aqui todo dia, te dando pequenas pérolas de sabedoria, para que você aprenda devagarinho a sair disso. Se você parar para olhar isso aqui, ó, pés que se apressam para fazer o mal, pensa numa crise de mania, impulsividade. É aquela impulsividade que te joga correndo para algum lugar? É esse lugar que você quer viver? Ou você quer usar a sabedoria que você está aprendendo para ter mais discernimento, para fazer novas escolhas, tomar novas atitudes e fazer novas trilhas neurais que te tragam benefício e não malefício e não doença? É escolha. É escolha. É escolha diária. É escolha todo dia. Ah, eu vou acertar sempre? Não, tu vai errar pra caceta ainda. Vai errar muito. Os sábios erram. Por que a gente não vai errar réis seres humanos mortais? Não é? A testemunha falsa que espalha mentira. É aquele mentiroso. E que ainda afirma, não, é verdade, não, eu vi. Essa injustiça que você faz muitas vezes com alguém, quando você vai ser fiador emocional de algum coleguinha seu, de alguma amiguinha sua, mantendo a mentira e ajudando a ferrar com a vida de alguém no trabalho, ou na família, ou no relacionamento. É essa pessoa que você quer ser? Você jura que é essa pessoa que você quer ser?
Ou você quer ser uma pessoa próspera, que ajuda, que é reconhecida por fazer o bem, que é reconhecida pelas boas escolhas e pelas boas palavras? São escolhas. São caminhos neurais que você vai desenhar. Qual o caminho que você quer desenhar? O caminho da testemunha falsa, que comete injustiça, que destrói reputação, que fala mal do outro o tempo todo? Ou o caminho de alguém que vai agregar na vida de alguém? Você escolhe. É aquele que provoca discórdia entre os irmãos. E acho que esse aqui a gente vai ter que fazer em 2 partes, gente. Eu achei que fosse acabar aqui, né? É enorme. Então essas são as 6 coisas que ele detesta, tá? Ó, olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que traça planos perversos, pés que apressam para fazer o mal e a testemunha falsa que espalha a mentira e aquele que provoca discórdia. Advertências contra o adultério. Agora eu vou correr um pouquinho, que eu achei que fosse acabar aqui, ó, mas ela ainda é gigante, esse capítulo é enorme, tem 2 páginas. Meu filho, obedeça aos mandamentos do seu pai, advertências contra o adultério, e não abandone o ensino da sua mãe. Amarre-os sempre junto ao coração. Ate-os ao redor do pescoço. Quando você andar, eles o guiarão. Quando dormir, eles estarão protegendo. Quando acordar, falarão com você. Pois o mandamento é lâmpada, é luz. Boa sorte, Alain. É luz, é luz, é luz. É isso que você tem que buscar, a luz. A luz. Isso aqui que a gente falou que Deus não gosta, não é uma lista de pecado. Não é nada para te penalizar. É só um mapa para você se basear no que é certo e no que te ajuda a construir a tua saúde mental. Entendeu? Mas vamos lá guardar o próximo mandamento da advertência contra o adultério. Lembra que isso é luz para o caminho. Obrigada, Maurício. E a gente precisa de uma lâmpada, a gente precisa de uma direção, a gente precisa tomar as direções corretas quando a gente está confuso, e nessa hora a gente não vai conseguir. Então não é na hora da briga, não é na hora do problema, não é na hora de uma demissão que você se sente injustiçado que você vai tomar a atitude correta. Se você não treinar isso, se você não criar uma trilha neural para isso, na hora você vai explodir, você vai xingar, você vai odiar, você vai errar, e tá tudo bem. E tá tudo bem. Depois a gente conserta. Entendeu? Porque quando a gente fica muito emocionado, a gente perde, a gente desliga o lobo pré-frontal. A gente fala que o lobo pré-frontal, eu gosto de dizer que ele é o novo siso, né? Antigamente a gente dizia que quando nascia o siso, a gente criava juízo. Hoje o pessoal fala do lobo pré-frontal, porque é ele que toma essas decisões, que segura, que controla a impulsividade, né? Para não descer ali para o sistema límbico, que é o sistema da emoção. Porque quando você liga o sistema da emoção, você perde o sistema da razão. E numa briga, todo mundo perde a razão e todo mundo erra. E é isso que a gente precisa, com a sabedoria aqui, tá aprendendo todo dia a fazer. A controlar essa emoção, a trazer um pouco mais para a razão. Ter um pouco mais de referência, ter luz que nos guia. E é esse tipo de ensinamento que vai fazer com que você diminua a sua recaída emocional. Nessa hora do estresse, é você lembrar o que é certo. Como que você faz isso? Né? A mente escurece. Mas a gente precisa de quê? Da luz, de alguém que guie a gente, de alguém que ajude a gente. Então são o caminho. Então, me perdi aqui, peraí. Pois o mandamento é lâmpada, a instrução é luz, e as advertências da disciplina são o caminho que conduz a vida. Então isso aqui não é te apontar o erro e dizer que você está errado, é apenas te mostrar, te advertir que você pode estar no caminho errado e que você pode fazer novas escolhas para vir para o caminho certo, acender a luz do seu caminho, entendeu? Porque eles o protegerão, que essa disciplina são o caminho que conduz a vida, eles o protegerão da mulher imoral, dos falsos elogios da mulher leviana. Não cobice em seu coração a sua beleza e nem se deixe seduzir por seus olhares, pois o preço de uma prostituta é um pedaço de pão. Mas a adúltera sai à caça de vidas preciosas. E aqui o que ele está falando? Não só da prostituta, das coisas que te tiram do teu caminho, das pessoas sedutoras, das situações sedutoras, dos jogos, das drogas, do álcool, das amizades tóxicas, dos relacionamentos tóxicos, de todas essas pessoas que te levam para esse lugar, que é o lugar que você não quer ir. Porque quando você cria
né? Que você fica ali fascinado por alguém que você sabe que tá errado, porque lá no fundo da mente alguém já te disse, lá o teu subconsciente, aquele erro que você errou com o cara anterior, você vai errar de novo. Ele tenta te avisar, ele fala, amiga, lembra? Olha só, tá agindo igualzinho, o cara acorda, não faz isso. Mas o que você faz? Você se entrega àquela coisa sedutora, você se entrega àquela paixão, você se entrega ao desejo, à dopamina rápida. Você esquece das consequências. Aqui a prostituta, ela fala como essa coisa do alívio imediato. Ela fala sobre essa promessa, né, dessa dopamina rápida. O cérebro ama atalho dopaminérgico. Tudo que gera dopamina rápida, ele ama. Porque te faz sentir vivo, porque te traz aquela alegria momentânea. Mas do jeito que ela sobe, ela desce. E por isso que a gente fala aqui em dopamina cara. E por isso que Provérbios está ensinando a gente a viver o prazer, mas com certo limite. Porque o sem limite vai virar um incêndio, vai destruir a tua vida toda. Então, às vezes, por um minuto de paz, você destrói tudo que a gente veio construindo aqui. Por um minuto de um amor fugaz, você destrói tudo aquilo que a gente construiu durante anos. Amiga, amei sua live, voltarei mais vezes, mas tem que sair agora. Obrigada, Van. Elas ficam gravadas, você pode encaminhar para os seus pacientes. Todo dia de manhã a gente está fazendo isso, tá bem? Então, nem todo alívio é cura. Às vezes é só fuga. Às vezes você está só querendo fugir de um lugar que você não quer estar. Mas em vez de você usar a sabedoria, discernimento e novas escolhas, você acaba caindo no lugar comum. Tá bom? Então, é isso que a gente precisa trazer à cabeça, né? Então, assim como acontece com quem se deita com a mulher alheia... Peraí que eu pulei um pedaço aqui, ó. Não se deixe seduzir por seus olhares, pois o preço da prostituta é um pedaço de pão. Mas a adúltera sai à caça de vidas preciosas. Pode alguém colocar fogo no peito sem queimar a roupa? Pode alguém andar sobre brasas sem queimar os pés? Assim acontece com quem se deita com a mulher alheia. Ninguém que a toque ficará sem castigo. Fechou? Então, não só a traição aqui com a mulher, né? Com o homem traindo a mulher dessa forma, mas é você se trair a você mesmo. Se você trair os seus princípios, se você se trair, se você não fizer as escolhas que devem ser feitas, quem vai pagar vai ser você. Tá? Então, a gente tá aqui tentando te alertar. Ó. Deus aqui, ó. Eu tô lendo pra você. Oi, Pedro, tudo bom? Bem-vindo, meu amor. Então, o ladrão não é desprezado. Se faminto, rouba para matar a fome. Contudo, se for pego, deverá pagar 7 vezes o que roubou, embora isso lhe custe tudo o que tem em casa. Mas o homem que comete adultério não tem juízo. Todo aquele que assim procede, a si mesmo se destrói. E quem vai pagar é ele mesmo. Quem vai pagar é exatamente ele mesmo. Porque ele vai perder um lar, porque ele vai perder uma família, porque você, quando você se trair, você vai errar, que vai te gerar culpa, vai te gerar ansiedade. Então, um convite aqui é um convite a viver com mais sabedoria, tá bom? Sofrerá ferimentos e vergonha, e a sua humilhação jamais se apagará, pois o ciúme desperta a fúria do marido, que não terá misericórdia quando se vingar. Ainda, se for traição desse tipo, ainda pode morrer, né? Não aceitará nenhuma compensação. Os melhores presentes não o acalmarão. Então, esse foi o pensamento que a gente teve hoje, da gente não, né, a gente teve aqui o fiador, então é a gente não ser fiador emocional do próximo, é a gente não procrastinar, né, assim como a formiguinha, fazer o nosso trabalho todo dia um pouquinho, e a gente procurar não se trair, principalmente, não só não trair o próximo, mas não trair a gente mesmo, né, e deixar 3 perguntas aqui para vocês refletirem ao longo desse dia, até amanhã, quando a gente vai ler o sétimo Provérbios, né? Primeiro, em que áreas da sua vida que você está sendo fiador do que não é seu? Que mochila que você está carregando que não é sua? Que segredo que você está escondendo que não é seu e que está te pesando demais? Reflete sobre isso, porque isso é peso que você leva para a tua vida,
que causa caos interno, que causa hipervigilância, que causa aumento de ansiedade, que pode causar depressão. A segunda coisa é sobre a formiguinha, né? O que você tem adiado? E você tem pago esse adiamento com a sua própria ansiedade, né? O que você não tem feito que você deveria fazer? Picota, faz pequenininho, vai fazendo um pouquinho de cada vez, como a gente viu, né? Que tipo de atalho tem te prometido um alívio imediato? Onde você está buscando essa dopamina rápida que só te tira a paz e te leva para mais culpa, mais ansiedade, mais depressão e mais sofrimento? Bem-vinda, Luciane. Então, hoje a gente trabalhou bastante isso aqui, sobre você ter coragem de enxergar a verdade daquilo que você está fazendo de errado e você trazer isso para um discernimento e tentar transformar isso criando uma nova trilha neural. Então, esse é o convite para hoje. Essas 3 perguntinhas você guarda bem aí dentro de você, né? E agora, respira um pouco, fecha os olhinhos. Respira bem fundo em 1, 2, 3, 4 e solta bem devagar em 1, 2, 3, 4, 5, 6. Inspira de novo e sente que você está aqui comigo. Sente a presença, sente você se livrando das culpas, sente você trazendo a consciência para usar mais sabedoria. Respira e solta todo esse excesso que você carrega, todo esse fiador emocional que você é e que você carrega um peso que não é seu. Solta isso agora. Recebe essa sabedoria que eu estou trazendo aqui hoje para você aprender a dizer não ao que te endivida por dentro, ao que faz com que você carregue essa culpa que não é sua. Se livra disso também, né? Aprende a fazer o BBF, o básico bem feito, devagar, todo dia um pouquinho, quebrando o ciclo de procrastinação, trazendo ao raciocínio, trazendo ao discernimento as coisas que você precisa fazer. Aprendendo, né, a usar esse discernimento para não trocar a sua paz interior por um alívio. Obrigada, Francisco. Obrigada. A usar esse discernimento para você não trazer esse caos para dentro de você, para você escolher a paz. E não a paz do alívio rápido, não a paz do alívio imediato, mas a paz do BBF, a paz do básico bem feito. É você ter certeza que você terminou o seu dia fazendo o que você deveria fazer. Então, que a sua mente encontre esse eixo no dia de hoje, que o seu coração te direcione pelos melhores caminhos e que hoje você escolha caminhar com mais lucidez, com menos ruído interno. Então esse é o meu desejo para um dia de vocês, um dia de muita paz, um dia de discernimento, um dia de melhores escolhas para você, um dia abençoado. Fiquem com Deus e até amanhã às 7 horas. Um beijo grande no coração de vocês. Terminando a live em 3, 2, 1.